casa hoje, Sociedade Bezerra de Menezes. Alguém chegando pela primeira vez na casa? Então, sejam todos bem-vindos. Convido a todos para iniciarmos a nossa tarefa com uma prece. Fechando os olhos, elevando o nosso pensamento ao Pai, pedindo o amparo da espiritualidade amiga de Jesus, para que Ele nos acolha neste momento, nos inspirando luz, amor, fé, e que possamos aproveitar cada minuto neste momento, neste espaço, cheio de bênçãos, cheio de luz, de vibrações amorosas, para nos acalmar nas nossas angústias, nos nossos sofrimentos, e que possamos, no dia de hoje, nos conectar com a espiritualidade e levar algum aprendizado de esperança e de amor para todos. Que assim seja. Então, boa noite mais uma vez. Meu nome é Ana, meu colega Tiago está aqui com a gente hoje, e a gente vai falar, iniciando um pouquinho, do Evangelho no Lar. Nós somos voluntários da casa, dessa tarefa, e a gente gostaria dessa tarefa, né, falando do Evangelho, mas como um convite, porque eu acredito que todos já façam o Evangelho. Um lar sem o culto do Evangelho no lar, ele se torna um lar desprotegido. Como eu falei no sábado passado, né, que o objetivo da reunião do Evangelho no Lar é o nosso alimento espiritual. Assim como o nosso corpo precisa do nosso alimento físico, se alimentar, tomar água, assim a gente precisa do espiritual. Muitas vezes estamos cansados, a gente está mais depressivo, desanimado, e a gente precisa ter algo que nos enriqueça, que nos fortaleça. E é na palavra do Cristo, é no Evangelho que a gente vai buscar este alimento. Então, um lar sem fé é um espaço vazio, é um barco sem direção. O Evangelho no Lar traz esse objetivo. A gente, então, recomenda que faça-se uma vez na semana, que se escolha um dia, um horário, num ambiente tranquilo, convide os nossos familiares, organize o ambiente naquele dia, naquele horário, digamos, segunda-feira, 20 horas. Mas por que um determinado dia e um horário? Primeiro, pela disciplina que a gente deve ter. E segundo, porque a equipe espiritual também se compromete com a gente. Então, naquele momento, naquele dia, a equipe espiritual ela vai estar lá conosco, porque, assim como ele nos atende os nossos irmãos também. É importante que, quando a gente se prepare para o Evangelho, ao convidar os familiares, não obrigá-los, caso eles não queiram naquele momento. Vai chegar o momento que eles vão aderir a essa ideia, né? Através do nosso exemplo, das nossas atitudes. Crianças são bem-vindas. Escolher um livro adequado de mensagens. Pode ser o Evangelho segundo o Espiritismo, para quem tem, pode ser a Bíblia. Não é só espírita que faz o Evangelho no lar. Qualquer religião faz. A gente sabe que o Evangelho é desde a época. Quem iniciou o Evangelho foi Jesus, né? Algo para acrescentar, Tiago? Queres falar algo sobre o Evangelho? Boa noite a todos. Eu queria lembrar, como a Ana nos falou, que é o dia que nós vamos organizar o nosso lar. Nós vamos fazer como estamos fazendo aqui. Vamos ter um dia na semana, uma hora específica que vamos nos reunir. Vamos botar nossa aguinha para fluidificar. Se nós temos mais de uma pessoa, é interessante que a gente bote um copo de água para cada um.
porque cada um vai receber o remédio necessário da espiritualidade. E nós vamos fazer como vamos fazer aqui agora, uma pequena leitura do Evangelho. Abrimos com a prece, botamos a nossa aguinha e vamos fazer a leitura. Ao final, vamos comentar o que lemos, né? Cada um faça a sua reflexão, podemos dividir com quem está conosco, e ao final, sim, fizemos a nossa oração final. Vamos ler, então, o trechinho? Sim. Na nossa casa, a gente tem um costume aqui de ler o Evangelho de maneira sequencial. Ou seja, nós começamos lá no primeiro capítulo e vamos até o final. Mas em casa nós podemos fazer tanto de maneira sequencial ou abrir ao acaso. O que fica melhor dentro do nosso lar. Aqui, como nós fizemos de maneira sequencial, hoje nos cabe falar do capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, Não vim destruir a lei. Nós vamos falar das instruções dos Espíritos, o item 10, que tem como subtítulo A Nova Era. Nós vamos ler pequenos trechos dele. Vamos lá. Item 10. Um dia, Deus, em sua inesgotável caridade, permitiu que o homem visse a verdade varar as trevas. Esse dia foi o advento do Cristo. Ou seja, esse Espírito está nos contando do momento que foi concedido que Jesus viesse reencarnar conosco na Terra para nos mostrar as leis divinas. Mais adiante ele fala, um pouquinho mais, está escrito: Cristãos, voltai ao Mestre, que vos quer salvar. Tudo é fácil àquele que crê e ama. O amor o enche de inefável alegria. Ou seja, traduzindo, o nosso Evangelho, ele nos explica que aquele que se conecta com Jesus é conectado com uma alegria infinita, uma alegria que não pode ser expressa em palavras, que é o inefável. E é isso que nós viemos convidar vocês. Quando nós fizemos o nosso Evangelho no lar, é aquele momento que nós convidamos Jesus para ir no nosso lar. É aquele momento que nós convidamos os espíritos superiores para irem no nosso lar, os nossos mentores, os nossos espíritos familiares, para fazerem uma asepsia no nosso lar. Eles vão limpar o nosso lar, vão limpar os nossos corpos e vão fazer com que possamos compreender os ensinamentos superiores. É isso, Ana? Isso. E esse trecho do Evangelho, ele é muito interessante porque ele fala, são mensagens de diversos espíritos. E esse item, quem nos trouxe foi Fénelon. Fénelon, enquanto encarnado, ele foi um sacerdote católico, francês e pedagogo. Então, numa mensagem, ele trouxe para nós: a revolução que se prepara é antes moral que material. Os grandes espíritos mensageiros divinos insuflam a fé, para que todos vós, obreiros esclarecidos e ardentes, façais ouvir vossa humilde voz, porque vós sois o grão de areia, mas sem grãos de areia não haverá montanhas. Então, Fénelon traz aqui para nós, durante toda essa trajetória, das 3 revelações, Moisés, depois veio Cristo e depois veio a doutrina espírita, foi toda uma história de preparação até chegar à doutrina espírita. Na década que estamos agora, no século 21, 2023, houve um grande avanço da tecnologia. Porém, a questão espiritual, ela se adormeceu um pouco, ela não cresceu na mesma proporção. Então, o que esse Evangelho quer nos trazer? Que a gente se volte mais para a gente, que a gente cuide mais do nosso íntimo, daquelas questões de amorosidade, de perdão, de gentileza com o próximo. Por isso que o Evangelho,
a gente vem aqui divulgar e vem aqui convidá-los nas suas casas a fazerem essa prática, para que a gente possa fazer também uma asepsia, né, de energias salutares. Imagina, ao mesmo tempo que tu está aprendendo as questões do Cristo, né, tu está puxando vibrações, fazendo aquela asepsia espiritual, né? Uma vez eu soube de uma história que tinha uma senhora que passava todos os dias, né, no mesmo dia e horário, na frente de um condomínio, e viu uma luz muito forte. Então, ela queria morar naquele prédio, porque ela achava aquele prédio muito iluminado. E daí ela foi conversar com o síndico. Daí o síndico disse, todas as quintas, né, os X dias, eles faziam o evangelho. E aquela luz, para quem tem evidência, né, dizem que quem faz o evangelho, Jesus mesmo dizia, onde um ou mais estiverem reunidos em meu nome, lá eu estarei. Então, olha a grandiosidade. A gente vem aqui para falar isso, da grandiosidade. E na medida que tu vai lendo o evangelho, tu vai despertando e tu vai identificando, né, essa vibração. Quem faz o evangelho em suas casas sabe, né? Muitas vezes as brigas, as discussões, Tiago, acho que tu pode me ajudar. Faz o evangelho, né, dá uma acalmada. Só que assim, ó, ela tem que ser disciplinada. Não faz uma semana, na outra não faz. Não. Assumir um compromisso. Tem mais um detalhe, né, Tiago? Se eu não posso fazer naquele dia, né? Então a gente se conecta com a espiritualidade por algum motivo, por alguma viagem, né? Então a gente faz o seguinte, faz uma oração e se compromete que vai fazer em outro momento, ou que na próxima semana estará presente, né? Todos nós necessitamos do Cristo. Qual de nós que não temos conflitos em nossas vidas? Quem de nós aqui agora que não sente alguma aflição ou sentiu em algum momento da vida? Quem de nós não passou por provas de relacionamento na família, dificuldades no trabalho, doenças em si ou nos seus familiares? E quem vai nos sustentar nessas horas? Quem vai nos ajudar, se não a moral cristã? A doutrina espírita nos explica as causas de todas as nossas aflições. O Evangelho nos traz que, se elas não são da vida presente, são das vidas passadas. E o que nós estamos convidando todos vocês, todos os dias aqui, quando nós fazemos o nosso Evangelho no Lar, é que vocês tragam esses ensinamentos para a casa de vocês. Tragam esses ensinamentos para o coração de vocês. Porque quando nós tivermos a disposição de amarmos como os espíritos superiores, como Jesus nos ama, os nossos problemas vão diminuir. Tudo aquilo que é grande, diante da espiritualidade superior, é pequeno. É o ponto de vista que o Evangelho nos conta, né, Ana? Então o nosso convite não é só que consigamos levar o Evangelho para ler na nossa casa. É que lendo, ele se faça no nosso coração. E no nosso coração ele se faça atos na nossa vida. Que nós possamos levar ele para aqueles nossos familiares que não conseguem fazer. Para os nossos colegas de trabalho que ainda não têm a consciência de procurar ajuda. Nesses momentos, nós vamos estar praticando o Evangelho do Cristo. Então é esse convite que todos os dias nós fizemos aqui no salão. Vamos fazer a prática do Evangelho no lar nas nossas casas, para que os nossos lares sejam fonte de luz e as nossas mentes, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos possam ir avante e ajudar aqueles que estão conosco. Um familiar, um amigo, todos. Podemos ajudar a todos. É isso, Ana? Vamos fazer então nossa prece final?
para terminarmos a nossa tarefa? Então, vou convidar a todos para que possamos fechar os nossos olhos físicos. Vamos respirar profundamente e elevarmos nosso pensamento a Deus. Pai de infinito amor, bondade e justiça, graças te damos, Senhor, pela bênção da vida. Te rogamos, Pai, que a tua misericórdia divina abrace a cada um de nós. Te rogamos, Pai, que o teu amor abrace todo o planeta Terra agora. Rogamos, Pai, por todos os nossos irmãos, os nossos familiares, os nossos amigos, os nossos entes queridos, que recebam todas as bênçãos que aqui chegam até nós. Rogamos que a espiritualidade superior também possa levar essas bênçãos a todos os nossos irmãos que estão nas ruas, nos orfanatos, nos presídios, nos hospitais, nos asilos, aqueles que estão abandonados, aqueles que estão carentes. Rogamos, Pai, que o teu amor abençoe a todos nós. Pedimos ao nosso amado Mestre Jesus que esteja conosco nessa noite, nos orientando e nos guiando. Que a espiritualidade superior abra os nossos corações para que possamos receber as bênçãos dos altos e podemos sair daqui muito melhores do que aqui chegamos. Que assim seja.